E aí, como você chegou aqui nessa noite? Quais são os desafios que Deus tem colocado diante de você? Quais são os desafios que Deus tem incomodado seu coração? Essa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre... Nós temos vivido, eu não sei como você tem visto, a correria acaba não dando tempo de ver muito jornal, muita notícia. Mas cada dia que nós abrimos os jornais, cada dia que nós ligamos a televisão, vem uma situação pior que outra. Às vezes você acha assim, isso não pode piorar, e ele vem e piora. E de repente aparece um doido que vem e coloca fogo em um monte de criança, aparece outro que vai e atropela a mãe e filho embriagado, e aí tantas coisas acontecem, né? E aí você vê hoje, particularmente hoje é um dia onde com muita tristeza, você vê muitas pessoas se sacrificando por uma motivação, de repente até certa, mas de uma forma totalmente errada, e até o desconhecimento traz algumas atitudes erradas. Nós temos vivido numa sociedade com grandes mazelas, com grandes coisas que têm acontecido, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que isso tem acontecido? E aí eu pergunto, será que isso só tem acontecido agora? Quando nós olhamos, mentiras, assassinatos, roubos, adultérios, iniquidades, idolatria. Quantas coisas têm acontecido? Algo que entristece o nosso coração. Hoje nós estamos diante de muitas práticas destrutivas e nós precisamos estar sensíveis para entender por que isso tem acontecido. A palavra de Deus, ela nos fala por que isso acontece. E o que nós vemos que o que está acontecendo hoje, não é algo que está acontecendo agora, no ano de 2017, aqui no Brasil ou no mundo, né? Isso aí acontecia lá atrás. Isso aí já vem de muito tempo, né? E com muita facilidade, nós começamos a acostumar com algumas coisas e, de repente, as coisas não nos impressionam mais. Né? E como isso tem acontecido com muita facilidade. Não sei se você já se pegou conversando com alguém que fala naturalmente sobre uma prática homossexual. Ah, isso é normal. Né? Ou, de repente, fala naturalmente sobre alguém que foi assassinou realmente, né? Ainda bem que não foi na minha família. Sabe, e isso se tornou muito comum. E isso tem realmente gerado uma aceitação que não é bíblica. Que não é bíblica, né? Então, nós precisamos olhar e falar assim, por que isso tem acontecido? Por que as pessoas têm racionalizado o pecado? Né? Nós estamos com um casal de visitantes em casa, muito queridos, né? Até a Lenira está aqui, né? O seu marido é australiano, né? O Tony. Ele não veio para o culto porque ele não entende português, ele só fala inglês, mas ele compartilhava um pouquinho a realidade lá da Austrália. E a realidade da Austrália é que também tem em outros países, como os Estados Unidos e vários outros países, onde as pessoas estão se acostumando com o pecado, estão se acostumando com as mazelas, estão se acostumando com uma prática que contraria a palavra de Deus, e tem destruído famílias, e tem destruído vidas, e tem destruído uma sociedade inteira. E quando nós olhamos para o nosso Brasil, o que está acontecendo aqui, muitas coisas têm acontecido, e tem destruído famílias, e as pessoas não estão se ligando. E estão caindo nas armadilhas. Então, quando nós olhamos, eu olho com muita tristeza a idolatria hoje. Né? Lá em Belém do Pará, nessa semana, eu não sei se, uma corda lá, e as pessoas se matando para segurar naquela corda, um pisoteando o outro, e atravessando ruas de joelhos, aqueles joelhos sangrando, sabe? E nós olhamos, as pessoas são sinceras. São sinceras. Só que são equivocadas, porque desconhecem. Né? E hoje nós vamos refletir um pouco para entender por que essas mazelas acontecem, por que isso acontece. E nós vamos tentar identificar na palavra de Deus, e vamos identificar que isso não é uma coisa atual. Nós vamos ler um texto hoje que foi escrito
há pelo menos 2.800 anos atrás. Está lá no profeta Oséias, você pode abrir lá, Oséias no Antigo Testamento, capítulo 4. Nós vamos ler, e você vai identificar que esse texto, ele é uma acusação ali contra Israel, uma exortação a Israel. Só que, se esse texto fosse escrito hoje, seria perfeitamente cabível hoje. Nós vamos ler esse texto? Nós vamos ler esse texto? Eu quero ler com muita calma. E eu queria que você pensasse, o que vai ser lido aqui, que se aplica hoje, para a nossa sociedade? Que se aplica hoje, aqui no Brasil. Aonde você está vivendo? Aqui em Curitiba. Não precisa nem ir para Brasília, não. Nós podemos aqui em Curitiba. Todo mundo abriu lá, Oséias 4, vamos ler. Vamos ler ali. O que o texto nos diz? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. Será que isso acontece? Como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Será que isso tem acontecido? Por isso, a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfaleceram, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória dele por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do povo e têm prazer em sua iniquidade. Será que isso acontece? Será que tem algumas pessoas que se dizem sacerdotes e que têm se alimentado do pecado do povo e têm manipulado esse povo com a sua peso na consciência, com os seus pecados, e têm se aproveitado para tirar um benefício em relação a isso? Será que isso tem acontecido? Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhe retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho e ao novo, prejudicando o discernimento do seu povo. Será que isso tem acontecido hoje? Bebedeira, imoralidade sexual, prostituição. Eles pedem conselhos a ídolos de madeira. Será? Eles pedem conselho a ídolos de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Será que a idolatria tem ocorrido em nosso meio? Ídolos de madeira? Será que eles têm construído ídolos de madeira e têm se ajoelhado e têm estado diante desse ídolo de madeira e pedindo resposta desse ídolo de madeira? Queridos, é tremendo. Um espírito de prostituição leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto do monte, queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque e de um terebinho, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrezes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Avém, e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes, como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se aos ídolos, deixando-se só.
Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhe trarão vergonha. Uau! E aí? O que vocês acham? Muitas coisas não fazem sentido hoje? Queridos, esse texto, escrito pelo profeta Oséias, aproximadamente 700, 800 anos antes de Cristo, ele traz uma verdade que aquela sociedade estava vivendo, que aqueles israelitas estavam vivendo, mas ele descreve aqui um motivo, por que isso está acontecendo. E o que nós queremos trazer nessa noite, é primeiro expor realmente uma realidade que é a seguinte: Satanás, o inimigo das nossas almas, como diz lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem como projeto dele, destruir a sua vida. Ele tem como projeto fazer você cair em pecado. Ele tem como projeto fazer você escravizar pelo medo, pela opressão, pela tentação. Esse é o projeto de Satanás. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos que entender que existe um movimento de escravizar a minha vida, a sua vida e a sociedade. E por isso que, quando nós olhamos como as coisas têm acontecido, você vai perceber na história que foram progressões sutis. Vamos olhar há 30, 40, 50 anos atrás. Começou com um pequeno, e aí volta. Aí voltava. E aos poucos foram invadindo e conquistando territórios de iniquidade, território de imoralidade, território de prisão. E quando nós olhamos para a sociedade como está hoje, nós vemos que ela não era assim. Mas o avanço gradativo fez com que chegasse assim. E sabe como que Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta agir nas nossas vidas através dos pequenos detalhes. E de repente ele começa a jogar uma sementinha, e você vai ali e abocanha essa sementinha. E ela parece inofensiva. Aí você vai mais um pouquinho, e aí ele vai conquistando cada vez mais legalidade. Queridos, e um abismo puxa outro abismo. E um pecado puxa outro pecado, uma mentira puxa outra mentira. Então, nós precisamos olhar os pecados ali de Israel e olhar hoje para a nossa sociedade, o que tem feito parte do nosso dia a dia. Nós olhamos ali no versículo 2, maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério. Interessante que adultério fala adultério e mais adultério. Será que adultério é um problema hoje? Ultrapassar os limites, alimenta o pecado e tem prazer pela iniquidade. Versículo 11 fala em prostituição, bebedeira, o alcoolismo. Versículo 12, idolatria. No 18 ali, governos corruptos. Tantas coisas têm acontecido. E às vezes nós olhamos e falamos assim, uau, é com os outros, não é comigo. Mas eu não percebo que eu estou deixando brechas que têm conquistado territórios na minha vida e têm me escravizado. Qual o motivo que Deus indicou como consequências do pecado? Deus colocou ali os pecados, expôs os pecados daquele povo, mas Ele colocou alguns motivos, e nós vamos identificar aqui, e é nesses motivos que eu quero trabalhar nessa noite, para que nós possamos estar cientes, que existe um projeto, para destruir sim, não só a nossa sociedade, mas destruir as nossas vidas, mas nós precisamos estar alerta, para não cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Então vamos olhar ali, no versículo 1, qual o primeiro motivo que Deus destaca como consequência essa imoralidade de Israel? Ele fala ali, a fidelidade e o amor desapareceram, como também o conhecimento de Deus. No versículo 6 também vai falar, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, queridos, eu queria olhar para nossas vidas hoje, né, verificar o que tem acontecido hoje, as mazelas na sociedade, e o que tem
nos escravizado hoje e tentar trazer uma luz daquilo que pode estar acontecendo. De repente você está se enquadrando em um desses pecados, sabe? De repente a mentira, ali do versículo 2, de repente o adultério, de repente ali você está ultrapassando limites, você está com a iniquidade em alguma situação, bebedeira, algum vício, uma prostituição, eu não sei. Você está aqui nessa noite, e você pode estar aqui e falar assim, não, eu estou tranquilo, certo? Mas Deus conhece o teu coração, como Ele conhece o meu. Ele conhece o meu coração, Ele conhece as minhas dificuldades, Ele conhece as tentações que, de repente, eu tenho que enfrentar diariamente. Mas eu quero dizer para você que eu queria refletir nessa noite em 3 pontos que Deus indicou, que foi o causador da destruição de Israel. Naquele momento, nessa história, no processo destrutivo que estava acontecendo com Israel, na acusação, aqui nesse contexto de Oséias. E quando nós olhamos ali, e o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, o pecado ele deixa de dominar a sua vida quando nós experimentamos a fidelidade e amor. Então veja ali, isso aconteceu porque eles abandonaram a fidelidade e o amor. O que é a fidelidade? Você tem vivido em fidelidade? Fidelidade a Deus, fidelidade ao seu cônjuge, fidelidade ao seu filho, fidelidade aos seus pais. O pecado dominou aquele povo porque eles tinham abandonado a fidelidade. 1 Coríntios 4:2 diz assim, o que requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Que eles sejam fiéis. Sabe o que é a fidelidade, queridos? Fidelidade é eu agir diante das circunstâncias da vida por convicção. E não começar a agir por conveniência, para satisfazer a minha carne, para satisfazer o meu desejo. Qual que é o maior exemplo de fidelidade que nós tivemos? Jesus. Jesus, enquanto Ele esteve entre nós, durante os 33 anos que Ele esteve entre nós, Ele foi 100% Deus e 100% homem. E o que acontece com Jesus? Ele veio com uma missão. Deus tinha um propósito muito específico. Deus enviou o seu filho e falou, vai lá, restaura a minha comunhão com os meus filhos. Restaura a minha comunhão. Como já explicamos aqui, o projeto inicial de Deus, quando Ele criou o homem, era para ter comunhão plena com Ele. E com Adão e Eva havia essa comunhão plena. Só que em um determinado momento o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, ocorre a separação. E aí Deus fica de um lado e o homem fica do outro. E entre o homem e Deus existe um abismo que eu não consigo ter mais acesso a Deus. O homem perde essa comunhão. Isso, o homem é condenado a nascer com uma natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, inclinada à ilegalidade. E Deus tenta fazer algumas alianças com alguns homens, como Noé, como Abraão, mas nenhuma dessas alianças, ela consegue ser definitiva. Porque esses homens nasceram e tinham em si a natureza pecaminosa. E aí, Deus, que tanto amou o mundo, como diz lá em João 3,16, e Ele envia Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Ele enviou Jesus para um propósito muito específico. Só que Jesus, Ele esteve entre nós, e Ele sofreu como nós sofremos. Só que Ele experimentou a fidelidade. Quando Ele estava lá no Getsemane, Ele estava ali, e Ele estava na véspera de ser crucificado. Crucificado. E Ele fala, Deus, Jesus sabia muito claramente qual era o propósito da vida dele. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E Jesus ali com convicção, Ele se entregou naquele madeiro. Ele morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. Amém? Então, queridos, qual que é o propósito de Deus na sua vida? Porque para você experimentar a fidelidade, você tem que conhecer esse propósito. Por que Deus te colocou nessa família?
Por que Deus te deu esse marido, essa esposa, esses filhos? Por que, Simone, que Deus te colocou na tua empresa? Por que Ele te colocou ali? Você sabe qual o propósito de Deus na sua vida para você estar onde você está? Porque quando eu entendo o propósito de Deus, e eu caminho nesse propósito, eu estou caminhando com convicção. E vai ter várias situações que vão tentar me desviar do caminho, mas quando eu caminho por convicção, eu não deixo ser seduzido pelos atalhos. Você tem sido fiel? Qual o nível de fidelidade? Às vezes, quando se fala em fidelidade, com muita facilidade, as pessoas pensam na fidelidade conjugal, e é uma das fidelidades. Certo? Eu sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu marido. É uma das fidelidades. Mas, quando nós falamos da fidelidade, nós estamos falando da fidelidade a Deus, aos princípios de Deus. Quando eu estou sendo fiel à minha esposa, eu estou sendo fiel aos princípios de Deus. Quando eu estou agindo com caráter e sendo fiel à minha empresa, eu estou sendo fiel aos princípios de Deus. Sabe aquelas pessoas que estão no trabalho e aí espiritualizam? Olha, eu estou tendo um tempo especial com Deus. Eu pego uma horinha no trabalho ali no meio do expediente, eu vou para o banheiro, eu fico lá 1 hora lendo a Bíblia. E aí acha assim, eu estou sendo fiel. Está roubando da empresa. A empresa te paga para você trabalhar, não para você ler a Bíblia durante o expediente. Certo? E de repente eu estou dando um péssimo testemunho. Ser fiel, queridos, é ser aprovados diante do Senhor. Ser fiel é poder se apresentar diante de Deus, falar assim, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Sabe Daniel? A história de Daniel, eu sou fã de Daniel. Daniel, ele estava numa situação onde ele se manteve fiel a Deus. Havia um decreto ali para ele ser infiel e ele se manteve fiel. Mas antes desse decreto, aqueles homens tentaram encontrar alguma coisa na vida de Daniel. E a palavra nos diz que eles reviraram a vida de Daniel e não encontraram nada que desabonasse a conduta dele. Tanto que eles falaram, olha, não tem nada. Nós não vamos conseguir pegar Daniel, exceto se for algo relacionado ao seu Deus. Porque ele sabia que ele era tão íntegro e tão fiel, que se tivesse algo que fizesse ele contrariar os princípios de Deus, aí sim ele poderia cair na ilegalidade daquela sociedade. Queridos, fidelidade, nós precisamos olhar para o nosso coração e falar assim, uau, qual o nível da nossa fidelidade? Como nós temos sido fiéis? O texto fala que a fidelidade desapareceu, mas ele fala que também o amor desapareceu. Como que o amor desaparece? Como é que o amor pode desaparecer? Sabe, às vezes, eu atendo alguns casais, e algumas pessoas chegam ali e falam assim, eu não amo mais minha esposa, eu não amo mais meu esposo. O amor acabou. Uau, o amor acabou. Como que o amor acabou? Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz lá em 1 João que Deus é amor. Deus é amor na essência. Deus não sente amor, Deus não, Ele é amor. Ele é amor. Sabe, e cada vez que eu deixo o ressentimento, a falta de perdão, o rancor, o orgulho entrar no meu coração, isso vai anulando todo o potencial do amor de gerar uma vida plena na presença de Deus. Uma vida plena na presença de Deus. O pastor Silvado usou uma ilustração que eu queria, estou tentando lembrar aqui, mas acho que é mais ou menos assim. Com relação ao amor de Deus está aqui para todos nós. O amor de Deus, ele não é menor ou maior, de acordo com o que nós fazemos. Deus não nos ama mais ou menos. Eu sou pecador, então Deus me ama menos. Deus,
Deus, o amor dele é infinito, ele é inimaginável, ele é imensurável, e é para todos nós. Mas a ilustração que o pastor colocou foi muito interessante. Uma televisão que está lá. Ela está ali ligada, você está recebendo um sinal, seja lá da NET, da Sky, qualquer operador ali, e está ali, né? Claramente, vocês só assistem coisas que edificam, né? Ninguém está ali assistindo a novela O Rei do Gado. Não, o Rei do Gado já faz muito tempo, né, que acabou, né? Aí o pessoal já está, não é o Rei do Gado, não, é tal novela, né? O pessoal aí está atualizado. Mas assim, o sinal da televisão está ali. E quando eu desligo a televisão, o sinal deixou de existir? Não. Eu simplesmente não estou tendo acesso a esse sinal, porque a televisão está desligada. Certo? O amor de Deus é mais ou menos a mesma coisa, ele está aqui, ele está disponível para nós. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é tremendo, ele é grande, e ele está, e nós precisamos usufruir desse amor. E às vezes eu abro mão de tomar posse desse amor, porque eu quero fazer justiça, porque eu quero, sabe, eu quero experimentar algo, fazer essa pessoa realmente pagar pelo que ela fez. Eu tenho falado muito sobre as duas decisões que nós temos nas encruzilhadas da vida, e em muitos casais eu tenho falado isso, que às vezes nós estamos aqui, acontece algo, eu posso decidir pelo caminho do amor e pelo caminho do poder. E essa semana eu atendi um casal, foi muito legal, e aconteceu uma situação onde ele sempre agia pelo caminho do poder, e eu desafiei ele a mudar, certo? E aí teve uma situação que a esposa fez algo, e ele tinha todo o direito de chegar, só que a hora que ele chegou, ele falou assim, não, eu vou decidir amar. E quando ele decidiu amar, ele viu uma transformação no ambiente da casa, do casamento. E as coisas começaram a acontecer. Quantas pessoas têm perdido tempo? Têm deixado de amar, porque têm decidido viver pelo poder, viver guardando mágoa, rancor, ressentimento. Como você tem vivido? Como você tem experimentado esse amor? Como você tem olhado para o seu coração? Então, queridos, quando nós olhamos aqui, nós abandonamos a fidelidade, nós abandonamos o amor. E aí eu queria fechar essa mensagem com um terceiro destaque. O pecado deixa de dominar quando conhecemos a verdade. Veja ali, a parte final do versículo 1, ele vai falar assim, olha, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Meu povo foi destruído, no versículo 6, por falta de conhecimento. Sabe por que muitas pessoas caem? Muitas pessoas deixam ser seduzidas pelo pecado, por falta de conhecimento. Quando eu não conheço essa palavra, quando eu não conheço os propósitos de Deus, quando eu não conheço o que Deus tem para mim, quem é o meu Deus, como Ele age, a falta de conhecimento me faz tomar decisões erradas, decisões equivocadas e decisões que trazem destruição. Um casal que não conhece os princípios de Deus, sem perceber, eles naturalmente vão se distanciando um do outro, porque eles acham que, se não der certo a gente separa mesmo. De repente são abençoados com um filho, colocam o filho no meio do casal. De repente acontece, sabe, eu não conheço os princípios, e eu começo a agir contrário a esses princípios. Sabe, quando eu olho para essa idolatria hoje, principalmente hoje, certo? Tantas pessoas correndo atrás de madeira. E eu olho assim e falo, meu Deus, é falta de conhecimento. Eu vivi assim até os meus 23 anos. Até os meus 23 anos eu fui ensinado que isso era o certo. Eu enfrentei filas enormes. De repente alguém vai se identificar aqui. Eu não lembro que evento que era, mas filas enormes para dar um beijo em uma estátua. E um negócio de gesso, de madeira, e ficava alguém lá passando um paninho, como se aquilo lá fosse... Dão risada, né? Não eram vocês, né? Mas olha, e eu achava que aquilo ali me deixava mais poderoso.
Sabe, e aquela fila enorme, ficava naquele sol, ia. Aí todo mundo passava lá e dava um beijo no pé, na perna, e aí passava um paninho. Dava o beijo, passava um paninho. Eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu fazia isso. Mas eu fazia. E dentre outras coisas, sabe? É a primeira coisa que eu fazia, quando de repente trocava de carro, alguma coisa era colocar uma fitinha vermelha, por causa dos quebrantes. Porque senão, sabe? E o desconhecimento achava que aquela fitinha tinha poder. Ou de repente colocar lá o rosário no espelhinho do carro. Sabe, olha, eu só queria deixar um negócio claro aqui, eu não questiono a intenção do coração dessas pessoas. Mas a prática deles é fruto do desconhecimento, como eu também já fiz isso, por desconhecer. Certo? E é interessante que depois que aconteceu isso, eu tenho ainda alguns familiares, os meus pais e alguns irmãos, que colocam a fitinha vermelha. E eu há 20 anos não coloco mais a fitinha vermelha. Mas estatisticamente eles bateram o carro muito mais do que eu. Uau! E de repente tiveram muito mais problema no carro do que eu. Uau! Aí nós vamos para a estatística. A ciência vai dizer. Queridos, não adianta. Não adianta eu colocar a fitinha vermelha. Não adianta eu encher. A palavra nos fala, não adianta eu colocar um monte de segurança em volta da casa se Deus não cuidar. Não tem como. Então, assim, atribuir poder a uma fitinha vermelha, a um pedaço de madeira, ou alguma corda, ou seja o que for, é algo insano. É algo totalmente fora de propósito. Porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que isso. Fazer isso é colocar Deus numa caixinha de fósforo. Certo? E de repente eu falar, não, eu converso com outras pessoas e essas pessoas têm poder. Minha esposa falava que essa professora que tentou salvar aquelas crianças, na nossa cultura brasileira, em pouco tempo, o nome dela vai estar lá no Vaticano para virar santa. Pode esperar. Certo? E as pessoas começam a achar que, puxa, aquele ato de heroísmo, e realmente, ela foi uma heroína mesmo. Ela se doou por aquelas crianças, como muitos de nós aqui talvez não tivéssemos coragem, ainda mais tendo uma criança pequena. É uma pessoa para ser realmente imitada no princípio. Mas atribui a ela poder que é exclusivo de Deus, é uma insanidade. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas possivelmente vai acontecer. E é uma questão do sincretismo religioso que vivemos nos dias de hoje. Então, mas tudo isso, ele vem fruto do desconhecimento. O desconhecimento, ele pode nos levar a caminhos muito complicados. Porque eu não conheço como Satanás age, que é através da opressão, da tentação, da possessão, se eu não conheço, eu vou cair na armadilha dele. Eu lembro, quando eu estava no quartel, teve uma situação que eu fiz o NPOR lá em Cascavel, eram 20 alunos, e nós fomos para um acampamento, e cada aluno recebia uma carta, que era um mapa, e uma bússola. Certo? E eu recebi aquela carta, aquela bússola, e eu peguei e orientei, e eu estava num lugar assim, e eu tinha que chegar no outro lugar da mata. Sabe? E ali, a bússola me apontava que o ponto que eu tinha que chegar era lá. Só que tinha uma mata, e aí eu tinha que ir lá no fundo e voltar. Eu falei assim, não, vou ser mais esperto que os meus colegas, era uma competição, falei, eu vou entrar aqui e vou sair lá. Queridos, eu entrei naquela mata, e eu andei, e eu andei, e eu andei, e eu não achava saída, E eu olhava aquela bússola e aí tudo embaralhava, e aquele mapa tudo embaralhava, e eu não conseguia. Eu andei mais de 1 hora. Achei a saída. Adivinha onde eu saí? Aonde eu entrei. Já fez isso também? Aonde eu entrei? No mesmo lugar. Falei, eu não acredito. Certo? Aí, todo mundo estava indo por lá. Mas eu tentei ser o espertinho. E eu lembrei uma grande invertida. Que falta de sabedoria. Que falta de conhecimento. Qualquer um com o mínimo de conhecimento saberia que atravessar aquela mata era muito difícil, por mais que você tivesse uma bússola. Certo? Mas eu tentei cortar caminho.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele coloca caminhos muito claros para nós. E quando eu quero cortar caminho, eu caio, eu me perco, eu deixo ser dominado pelas mazelas que está aí disponível. Como diz lá em 1 Pedro 5:7, 5:8. O diabo, inimigo das nossas almas, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Como você tem caminhado? Com fidelidade? Vivendo o amor de Deus? Conhecendo a palavra de Deus? O que você precisa tomar uma decisão hoje, no seu coração, que vai mudar a sua história, é você decidir assumir um compromisso sério com o Senhor. Pare de caminhar meia boca com Deus. Ou você vai investir tempo de qualidade com o Senhor, conhecendo as suas verdades e vivendo por convicção essas verdades. Senão você vai que nem a onda do mar, para lá e para cá, de acordo com o vento. Feche seus olhos. Não sei como essa mensagem falou ao seu coração, que eu quero desafiar você nessa noite. Tomar uma decisão ao lado do Senhor. Esse texto que lemos ali em Oséias, é um texto onde Deus fala como aquele povo abandonou a fidelidade, abandonou o amor, como aquele povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. De repente você vai precisar reavaliar a sua fidelidade, reavaliar o seu amor para com Deus, o seu amor para com o próximo, reavaliar como você tem buscado conhecimento. Se você tem buscado conhecimento somente vindo ao culto uma vez por semana, ou de repente participando de uma célula, eu quero te dizer que é muito pouco. O que Deus quer com você é um relacionamento íntimo e diário, relacionamento de vida. Deus quer que você conheça Ele cada dia mais. Deus quer que você conheça intimamente como Ele age. Deus quer que você conheça o propósito que Ele tem para a sua vida. De repente você está se perguntando, mas Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que o Senhor me colocou nessa cidade, nessa família? Talvez você tenha que buscar o Senhor, para que Deus te mostre, te revele o propósito dEle para a sua vida, para que você consiga olhar para esse propósito, colocar diante dEle e falar assim: eis-me aqui, Deus, usa a minha vida, me capacita a ser fiel, me capacita a conhecer mais o Senhor, me capacita a viver o amor e transmitir esse amor, dando evidência desse amor com as minhas atitudes. Capacita. O que Deus está falando ao teu coração? Que decisão que você está tomando nessa noite? Se você está tomando uma decisão nessa noite, coloque de joelho aí onde você está. Eu quero poder orar pela sua vida. Eu creio que Deus está falando aqui, está desafiando você a tomar uma decisão hoje. Decisão de mudança de vida. Chega de ser infiel. Chega de andar conforme as ondas, conforme a areia que vai de um lado para o outro, conforme o vento. Queridos, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. E a única coisa que você precisa fazer é: eis-me aqui, ó Deus. Me capacite a conhecer mais o Senhor. Me capacita a viver em fidelidade. Me capacita a viver esse amor. Se Deus está falando do seu coração, coloque de joelhos onde você está. Eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida e essa decisão que você está tomando. Graças a Deus. De repente a tua decisão nessa noite é: eu preciso entregar minha vida completamente ao Senhor. Eu preciso entregar o meu coração completamente ao Senhor. Eu preciso entregar o comando da minha vida ao Senhor. Se coloque de joelhos. Se Deus está falando no teu coração, se coloque de joelhos. Vamos orar. Quero colocar diante do Senhor a sua vida e o seu coração. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é tremendo e Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. Ainda com os olhos fechados, vamos orar. Deus está falando no seu coração, se coloque de joelhos. De repente você tem avaliado e você precisa ser mais fiel a Deus. Você precisa viver o amor de Deus.
Você precisa tomar uma decisão de conhecer mais a Deus. Deus amado, eu me uno a esses irmãos que estão de joelhos diante do Senhor. Deus, como é bom nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor, entendendo que o Senhor tem planos extraordinários para as nossas vidas. Deus, eu não abro mão de nenhum dos teus sonhos para a minha vida. Eu não abro mão de nenhuma das promessas que está na sua palavra para a minha vida. Deus, cumpra todos os seus planos na minha vida. Deus, me alerte o coração dos meus irmãos. Se existe algo que está tirando o foco, que está tirando o objetivo, os sonhos do Senhor, Deus, que possamos ser alertados pelo Espírito Santo do Senhor. O desejo do nosso coração, ó Deus, é podermos nos apresentarmos como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, como homens e mulheres fiéis, que diante do Senhor vivem os princípios eternos com convicção. Abençoa, Deus, a cada irmão, a cada irmã que está aqui nessa noite, que nós possamos ser renovados no compromisso de viver a plenitude na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém.